Vamos para a parte 2 do vídeo. Eu sou a doutora Fernanda e nesse vídeo a gente está conversando sobre esse artigo aqui, que é o uso de terapia hormonal em mulheres que têm distúrbios do sangue. O artigo ele não vai citar as mulheres que têm distúrbios de coagulação, vou deixar isso para o final. Ele começa falando das pacientes que têm anemia congênita, ou anemia plástica, ou talassemia, ou anemia falciforme. A gente fica com medo de usar anticoncepcional nessas pacientes, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, na talassemia, se você aumentar muito o fluxo menstrual, você pode ter uma piora importante da anemia e um aumento da necessidade de transfusão. Então, se você conseguir diminuir esse fluxo, você consegue melhorar aí a necessidade transfusional da paciente. Já na anemia falciforme, é bem sabido que o ciclo menstrual pode desencadear crise. Então, aquela paciente que está tendo muita crise de anemia falciforme, talvez deva considerar aí o uso de algum bloqueio de menstruação. E aí a gente precisa avaliar bem nessas pacientes aonde que está dando a crise. Se a crise é só nos dias que fica mesmo menstruada ou se é na hora que tem ovulação, porque tem paciente que pode ter crise, né, começar a ter dor na ovulação. Lembrando que se a paciente já teve algum evento trombótico, a gente vai ficar com medo de usar uma terapia com estrógeno. A progesterona, como eu falei no outro vídeo, ela tem um risco menor, então daria para ser utilizada. As microtromboses, elas não vão aumentar por causa da contracepção, pensando aí nas mulheres que têm essa condição da anemia falciforme. Às vezes, uma gravidez indesejada pode ser bem mais deletéria do que o próprio uso dos hormônios. Nas pacientes que têm anemia por deficiência de ferro, o controle, né, fechar a torneira é o único caminho para controlar essa anemia. Quando a gente tem a questão do fluxo intenso, vale muito a pena a gente pensar nessas pacientes em fazer um bloqueio de menstruação. A paciente que tem uma baixa ingesta, ela talvez não tenha um benefício tão grande no bloqueio da menstruação, mas ela também vai ter esse benefício pensando aí no quadro global da paciente. Ele também fala nas pacientes que têm doença autoimune. Então, na PTI, paciente com plaquetopenia ou paciente que tem uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente tem que pesar o risco-benefício. Preferencialmente, a gente evita DIU de cobre nessas pacientes, porque pode aumentar muito o sangramento. E prefere o diumirena, o diucailena, porque daí você não vai dar estrógeno dose alta para quem já tem síndrome do anticorpo antifosfolípide. Na PTI, não teria nenhuma contraindicação. Nos pacientes que têm doença de von Willebrand, distúrbios de função de plaqueta, que ele não cita aqui no artigo, mas acho que vale a pena a gente incluir no vídeo, vale a pena bloquear a menstruação sim, porque você consegue manejar esses fluxos com o uso de antifibrinolítico, né? Então, medicamentos que aceleram aí a coagulação e anti-inflamatório, mas vale a pena você tentar bloquear, porque você melhora o quadro de anemia que a paciente pode desenvolver. Paciente que já teve enxaqueca, ele cita aqui, é um paciente que, se ele tem aura, tem maior risco de ter trombose, então evitar também pensando nas tromboses arteriais que eu não comentei no outro vídeo. Se você já teve um AVC, também a gente contraindica o uso de hormônios com estrógenos, mas ele acha que talvez com a progesterona também tem um risco aumentado. E aí ele coloca assim, eu achei engraçadíssimo. Não faz mal, mas também não faz bem. Então a gente não tem aquilo que eu comentei no outro vídeo, evidências nem que sim, nem que não. Na dúvida, eu acho que o melhor é a gente pecar pela lei da medicina, né? Não cause mal. Então, na dúvida, se a gente não sabe se vai causar mal ou causar bem, a gente não usa. Eu acho que eram as principais coisas que tinham aqui nesse artigo. Se tem alguma condição hematológica que você gostaria muito de saber se pode ou não usar anticoncepção, você me fala. Eu lembrei de uma coisa muito legal que não tá aqui, mas são as pacientes com policitemia, trombocitemia essencial. Elas têm já um fator de risco para trombose, então é uma paciente que eu também evito de usar terapia combinada e preferencialmente tento utilizar DIU se for o caso. Então, se ainda faltou alguma, só comentar aqui que eu faço outro vídeo. Até a próxima semana.